Oi, gente, boa noite. Conseguem nos ouvir agora? Já vi aqui, agora pegou, acho que agora está funcionando normalmente, né? Ótimo, boa noite, gente. Vamos aguardar só mais um pouquinho, tá? São 7, a gente combinou para 7 horas, né? Eu acho que vale a pena segurar um pouquinho. O que é que vocês acham? O que é que você acha, João Paulo? Ótimo. Vamos segurar aí mais uns 5 minutinhos, tá, gente? E a gente daqui a pouquinho começa, tá? Perfeito. Ótimo, João Paulo, obrigado. Boa noite, gente. Só mais um minutinho, tá? Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Érica, Margarete, Ângela, sejam bem-vindos, tá? Vou levantar um pouco. Tem o Pedro que é mais parecido do que eu, meu amigo. Oi? Não, eu moro em Manaus, Amazonas. Mas a família é do Nordeste. Oi, Amanda, boa noite. Eu que agradeço. Obrigado pela presença de todos aí. Vamos já começar. Segura só mais um pouquinho, tá?
Gente, vamos começar? Vamos, Paulo. Boa noite a todos. Quem estiver aí ouvindo bem, por favor, a ideia é a gente bater um papo hoje bem agradável. Já são 7h05, né? 7h07, daqui a pouquinho 7h10. Eu acho que em respeito aos que chegaram aí pontualmente às 19h, a gente deve começar, né? A ideia hoje realmente é bater um papo junto com o palestrante Júnior Shoa, mas antes disso eu queria agradecer a oportunidade de estar hoje presente aqui ao vivo no YouTube, no canal da escola, a escola Anita Garibaldi, que faz um trabalho excepcional, e acho fantástico esses momentos online, que a gente consegue interagir de uma forma bem até mais prática, né? No conforto de casa, eu estou em casa, o Júnior está em casa, acredito que vocês também, né? Aí eu queria que vocês passassem feedback para a gente, para saber se está tudo ok com o áudio, tá? Se conseguem nos ouvir bem. Para quem não me conhece, gente, eu sou Paulo Mesquita, sou consultor da Plura Educacional, tenho 10 anos de experiência de mercado na área de editora, então já visitei para mais de 1.000 escolas em todo o Nordeste, tive o privilégio já de conhecer muitas regiões, muitas escolas, e a ideia hoje é bater um papo com vocês sobre essa questão da pandemia linkada com o mercado de trabalho. O que é bacana é que a ideia não é fazer uma reunião voltada para a parte pedagógica, para a parte escolar, né? Mas sim voltada para você, pai, que está acompanhando a gente. Então, falar um pouquinho do mercado de trabalho, das dificuldades que a pandemia trouxe aí junto, essa paralisação que teve, né, esse período tão complicado para todos nós, e explicar de que forma a gente poderia contribuir com um pouco de informação e de troca de ideias, e que a gente vai estar junto com o Júnior, tá? O Júnior Shoa, ele é palestrante, ele é empresário, tem um programa em Manaus, mora em Manaus, e vai estar com a gente compartilhando também nesse momento tão oportuno e tão bacana, tá bom? Eu queria, repito, fazer disso um bate-papo. Vamos conversar, trocar ideia. Quem tiver dúvidas, por favor, pode colocar aí, pode interagir. A ideia é fazer com que a gente realmente compartilhe conhecimento e que a gente consiga enriquecer um pouquinho aí da nossa quinta-feira, tá bom? Eu queria já abrir espaço para o Júnior se apresentar um pouquinho para a gente começar a conversa. Eu vou fazendo perguntas, vocês também, a gente vai trocando figurinhas aí juntos, tá bom, gente? Legal, Paulo. Tudo bem, pessoal? Olá para todo mundo, é um prazer estar aqui. Gostaria de me apresentar e falar para o Paulo que é uma grande satisfação. Obrigado pela oportunidade, Paulo, de poder contribuir nesse tempo de tantas dúvidas, né? Tempo de pandemia, onde a gente tem que ficar em casa e com muitas preocupações, muitas notícias ruins, né? Inclusive fake news, que agora virou moda, né? Fake news são notícias falsas. E aí a gente está nesse turbilhão, né? Por um lado, muitas informações, por outro lado, muitas pessoas que estão aí nos assistindo também estão com dificuldades financeiras, perderam o emprego, ou o salário foi reduzido, ou você que é empresário, empreendedor, teve que demitir alguém. Hoje, mais cedo, eu conversei com um empresário e ele me falou da dificuldade que ele tem, né, sobre manter o mesmo nível, né, de nível financeiro da empresa, né, com a quantidade de funcionários que ele tem, não ter que demitir, né, porque mesmo sendo patrão, ele não quer demitir, ele também é pai de família, ele também tem as suas obrigações, né, os seus custos aí, conta para pagar, e nós aqui, enquanto funcionários ou empregados das empresas, também te espera, né, que não aconteça como aconteceu nos últimos meses, né, economia instável, uma tendência à desaceleração, várias demissões, empresas fechando, é um cenário caótico, né? Mas a ideia aqui é, como o Paulo falou muito bem, é fazer um bate-papo, né? A gente conseguir aqui colocar ideias, sugestões, para que a gente consiga chegar a um resultado, né? O que a gente vai fazer no pós-pandemia, né? Qual é a razão da nossa sobrevivência, né? Para a gente conseguir
mudar esse cenário, né? O que é que mudou também nesse pós-pandemia, que a gente está aí numa desaceleração, se Deus quiser, em breve nós teremos aí uma vacina para combater esse vírus e vai estabilizar o mundo novamente, né? E, Paulo, eu gostaria de iniciar, para que a gente possa entrar no tema, colocando um primeiro detalhe, né? Nós não estávamos preparados para essa paralisação, para essa pandemia, né? Todos os segmentos do mercado econômico do mundo, todos os países do mundo foram afetados diretamente. Então, igualhou. Não tem, por exemplo, eu sou palestrante e tive que me adequar. Se eu não consigo migrar imediatamente para esse formato de internet, eu estaria sem ganhar dinheiro, eu estaria parado. Então, hoje, graças à tecnologia, graças aos meios de comunicação, a gente consegue aí interligar-se com o Brasil inteiro, com pessoas do mundo inteiro. Isso é fantástico. Mas fica a pergunta, né? Quem são as pessoas que ainda não se adequaram, né? Por que não se adequaram e quando irão se adequar? Porque mesmo na escola, aí na Anita Garibaldi, eu tenho certeza que a escola tomou providências imediatas para adequar, né? Os professores precisam agora adaptar-se a uma escola híbrida, né? Uma escola mista. Então, o aluno não está no colégio, mas o colégio está em casa. Então, vem mais um agravante, os pais estão junto com os filhos em casa. Então, por um lado é maravilhoso, a mãe, o pai está podendo ficar com o filho, em contrapartida há um déficit no ensino, digamos assim, né? Apesar da escola se esforçar, mas haja vista esse ocorrido, ficou aí essa lacuna, né? Que tem que ser preenchida. Imagina nas empresas, né? O impacto que gerou na indústria, no comércio. Eu tenho muitos amigos aqui na região norte que são empresários, são industriais e é unânime. Eles não querem parar, né? Eles querem buscar uma solução. E aí eu acredito que houve um aprendizado, né? Primeiro vem aquela dúvida, o que está acontecendo? Segundo vem o medo, né? Será que eu vou pegar? O que vai acontecer? Até quando? E em terceiro vem as consequências, né, da paralisação econômica, né? Graças a Deus, um país como o Brasil, que tem dimensões continentais, conseguiu se manter equilibrado, né? Apesar da gente ter sofrido aí, que eu não quero aqui adentrar no aspecto negativo, né? A gente está aqui nesse bate-papo para conseguir, ao máximo, produzir conteúdos positivos, para que a gente possa sair, né, do problema. É essa a nossa ideia aqui hoje, né? Essa interação para que a gente consiga juntos chegar a uma transformação, né? Um denominador comum. Eu acredito muito na força, Paulo, da positividade, da iniciativa, de não aceitar o fracasso, de você, mesmo estando com os obstáculos, com os problemas, para que a gente possa conseguir uma solução, né? Geralmente as pessoas de mentalidade rica, né, não entendam rico como financeiro, absolutamente. As pessoas de mentalidade rica, elas tendem a conseguir uma solução. E as pessoas de mentalidade pobre, digamos assim, na mentalidade negativa, elas sempre encaram os obstáculos como problemas paralisantes. Então, há uma grande diferença de pessoas que cresceram na pandemia. Tem empresas aí que cresceram assustadoramente, né? E outras fecharam, né? Será que foi falta de gestão? Será que foi falta de acompanhamento? Eu conversei com um amigo que ele tem uma rede de varejo nos shoppings, né? E quando o shopping teve que fechar as portas, ele ficou com os funcionários dele em casa, ele não quis demitir ninguém, ele tentou, da melhor maneira possível, fazer um acordo para manter esses funcionários na empresa dele, e o interessante é que ele teve que migrar para delivery, e ele não tinha, porque o delivery não é só você pegar, vou entregar, a internet não faz nada de graça, a internet ela precisa de impulsionamento, né? Então, ele colocou uma equipe de marketing, ele colocou eu até anotei aqui, um gerenciamento de gestão de tráfego para poder alavancar as vendas dele pela internet. E ele conseguiu aumentar em quase 100% as vendas quando ele fez essa gestão de tráfego. Então,
Você que está em casa, às vezes quer vender um bolo, faz ali uma arte, alguma coisa, e não consegue vender. Porque a internet ela tem um mecanismo próprio, ela não é feita aleatoriamente. Não existe sorte ou acaso para o meio, para esse veículo que a gente está conversando aqui, né? Então, nós temos que ser muito, muito perspicazes e inteligentes para poder lançar o produto, né? Ele, especificamente, conseguiu migrar a tempo e agora que está retomando, ele está com duas frentes muito fortes, né? A que ele já tinha, que era trabalhando com shopping, e agora mais uma que é delivery. Ele migrou para mercadinho, colocou... aqui na região norte fala-se taberna, né? Já para o Nordeste é outro nome, né? Mercadinho, mercearia, mercantil, é bodega. Aqui na região norte eles falam... aqui na região norte é diferente. E o que aconteceu? Eu fiquei muito feliz porque ele se adequou e se reinventou, né? Então, nessa conversa, eu quero também, você que está participando, que está nos ouvindo, coloque aí a sua dúvida, o que você faz, o que você pensa, para a gente conseguir também, Paulo, ajudar, né? Para a gente gerar esse novo normal, né? Que é a palavra do momento, né? Júnior, uma pergunta, já entrando por essa questão de empregabilidade, você fez uma abordagem já bem, eu diria, generalista com relação um pouco do mercado de trabalho, como é que está a situação da pandemia, mas eu queria entender um pouquinho especificamente, tratando agora de empresa, com relação à empregabilidade. Muita gente chegou a perder emprego e muita gente teve que realmente se adaptar, como você fez o exemplo aí do seu colega aí, do seu conhecido, né, do empresário. Sim. Mas o que é que mudou e qual a visão dos empresários nesse período? Como é que está, dentro dessa realidade comercial, as expectativas? Boa pergunta, Paulo. Tem uma pesquisa recente agora com os 500 maiores CEOs das empresas, né? Aqueles líderes maiores das empresas. E tem um dado que ele é um pouco forte assim, para a gente comentar, mas ele é baseado na experiência dessas pessoas, né? Não é que é um dado concreto, ele é uma estimativa. 51% dos entrevistados, eles afirmaram que nunca vai conseguir chegar acima dos 90% que já era. Ou seja, a perspectiva de melhoria, ela não vai atingir o ponto que nós tínhamos. Então, a gente desacelerou, digamos assim, e nesse processo de reentrada, né, de readequação, de voltar à velocidade normal da economia, a gente vai ficar um pouco abaixo do que o que nós estávamos, entendeu? Eu acredito que, a partir de agora, a gente vai ter aí uma mudança significativa com relação à internet. As pessoas que conseguiram adequar a empresa dentro das mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, essas pessoas têm uma velocidade a mais. Às vezes o cara estava pensando em colocar delivery com planejamento de 1 ano ou 2 anos para acontecer em 2022 ou 2021. E ele teve que colocar agora, né? Eu conversei há pouco tempo com um publicitário que tem um portal na internet. Ele falou que o que iria acontecer, olha que interessante, ele falou que o que iria acontecer nos próximos 5 anos, em até 2025, foi antecipado para agora, em 2020. Então, olha o tamanho da evolução que nós tivemos, apesar da catástrofe do problema, entende? Sim. E os empresários, eles estão otimistas, eles querem que a máquina volte a funcionar. A economia, ela estagna, contanto que a gente não incorra no processo de parada, né? Se a economia desacelerar ao ponto de parar, a retomada é quase que impossível. Mas aí a gente não parou, né? Houve aí incentivos do governo federal, houve aí... eu não quero entrar no âmbito político, mas tiveram algumas medidas que foram tomadas que tentaram ajudar a economia, né? E cabe a nós agora, nessa retomada, ter consciência ainda de que a gente está com o problema, não foi sanado ainda, nós estamos ainda com o problema, com a pandemia, com o vírus, mas, em contrapartida, há um leque de possibilidades. Hoje, você pode
simplesmente começar de casa. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui é o meu escritório. Eu estou dentro da minha casa, no meu escritório, fazendo uma palestra. E outro estado, eu não precisei de deslocamento, eu não precisei pegar avião, não precisei de hotel, não precisei de transporte, eu estou na minha casa. Então, olha a diferença. Foi ruim eu ter deixado de viajar, de fechar alguns contratos, coisas que eu já tinha planejado, sim, mas em contrapartida o meu público está muito maior. Eu consigo estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Hoje eu tive 2 reuniões durante o dia, reuniões importantes, fechamento de contrato, e estou aqui com vocês. Se eu tivesse me deslocado aí até a cidade, eu não estaria, ao mesmo tempo, fazendo 2 ou 3 negociações no mesmo dia. Isso é formidável, né? Tem um livro que é do Raymar Richards, ele fala que você tem que surfar as ondas do mercado, né? É você se moldar conforme o que está acontecendo. Então, cabe muito o discernimento do empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, ele ter o discernimento de qual é o foco que ele quer na empresa agora, no pós-pandemia, gerenciamento de risco, retenção de despesa, reordenamento, inclusive, do pessoal também, né? Pessoas têm que ser deslocadas de funções para atender a nova perspectiva da empresa, a nova demanda da empresa, né? E se adequar. Eu acredito muito, Paulo, que se eu puder deixar uma palavra agora registrada, ela é adequação. Nós precisamos nos adequar ao novo momento. Não chegou a hora de desespero. Adaptação. Chegou a hora de nós nos adaptarmos. O que é que a gente pode fazer? Eu trabalho, fabricando bolo. Aí minha loja teve que fechar porque era no shopping. Eu vou ter que colocar a fábrica em casa? É uma opção. Aí como é que eu vou fazer para entregar? Qual é a logística em cima disso? Eu tenho que colocar... Porque muitas pessoas se enganam, voltando ao assunto da internet. Muitas pessoas acham que colocam o produto dela no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e elas vão esperar que os amigos comprem. Não. A internet ela funciona com impulsionamento. Qual é o público que você quer atingir? Qual é a faixa etária de idade? Qual é o bairro, a cidade, o estado? Onde é que você quer atingir? O teu público-alvo. Você vai ter, com essa demanda, condição de entregar o teu produto está bem embalado, o teu produto tem uma visibilidade no aspecto geral da palavra, assim, tem um nível de qualidade visual bacana. Então, tudo isso conta. Então, não devemos esperar. Eu postei uma foto, eu vendo tênis, eu vendo camisa, um exemplo. Aí eu postei a foto no meu status de WhatsApp e eu vou esperar que meus amigos comprem. Não. Qual é o público que vai consumir esse meu produto? Como que eu tenho que fazer? Para isso existem profissionais, né? Pessoas qualificadas que podem atender de uma maneira a fazer efetivamente a venda, né? Sim, sim. E dentro do mercado, puxando um pouquinho para o lado das escolas, as escolas tiveram um impacto gigantesco, né? Fato. Consegue me ouvir, Joana? Estou lhe ouvindo bem. As escolas tiveram um impacto gigantesco inicialmente, depois houve uma estabilização, as escolas que conseguiram utilizar plataformas digitais realmente saíram na frente, já era um recurso que existia, isso eu posso dizer com propriedade, por fazer parte do Grupo Somos, a gente tem uma plataforma chamada Plural. Essa plataforma já vinha desenvolvendo um trabalho até antes da pandemia, então a pandemia chegou e praticamente ela conseguiu se estabilizar dentro da pandemia por já existir no mercado e já ter disponível para as escolas. A escola Anita Garibaldi é um exemplo delas, que tem utilizado a plataforma Plural e tem conseguido aí continuar com as atividades escolares de uma forma bem bacana. Então, a pandemia teve um impacto gigantesco, mas tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Como você está explanando aí, o lado negativo é notório, mas o lado positivo também ela trouxe um impacto para fazer com que as escolas se movimentassem, os professores têm que se atualizar, têm que buscar utilizar a tecnologia,
um professor que não sabia usar, por exemplo, o YouTube, o Meet, ou fazer uma reunião online, agora ele precisa fazer, ele sabe fazer. Então, eu enxergo isso como um movimento que, na verdade, trouxe aí uma vantagem no sentido da escola, não tenho dúvidas, vai sair melhor no período da pandemia e, com certeza, em 2021 vai estar aí, com certeza, muito mais forte do que o que era antes, né? Então, a pandemia tem, sim, revolucionaram até a visão dos profissionais que trabalham nas escolas, né? Entendi. Interessante o que você está falando, né? A escola que se adaptou, ela saiu na frente, né? O que a gente não pode confundir, Paulo, eu quero aproveitar o que você falou muito bem, eu quero linkar 2 pontos. O primeiro deles é com relação ao emocional, né? As crianças que voltarão para a escola, tem um dado também que 33% delas terão algum problema relacionado ao emocional, né? Por conta do confinamento, do isolamento com os colegas, enfim. E o segundo ponto é o principal que eu quero falar. Nós fomos bombardeados com informações na televisão negativa. Por quê? Porque o que dá sustentabilidade financeira para a televisão, não estou falando mal, gente, estou falando de uma situação. O que dá sustentação financeira para a televisão é o aspecto Ibope, né? É a pesquisa lá de quantidade de pessoas assistindo. E eles conseguem reter e conseguir mais pessoas dando notícias ruins. Tem um fator psicológico aí, comportamental, que nós sabemos que existe. Eu não vou entrar nesse aspecto agora para não me alongar muito. Mas eu quero dizer o seguinte, houve esses 2 problemas, né? Afetou o psicológico das pessoas, muitas pessoas com depressão, muita gente ansiosa, muitas pessoas com dúvida, muita gente querendo trabalhar e não podia, outras indo trabalhar e com medo, e esse outro problema do aspecto informação, né? Informação demais, às vezes, atrapalha, principalmente informação negativa. Então, eu sou um entusiasta da positividade. Positiva, seja ela direcionada para leitura ou para, se for estudar alguma coisa, enfim, leitura, todo o aspecto positivo, eu gosto muito. Mas fazendo um link, Júnior, já fazendo um link com relação ao aspecto positivo, no caso, o impacto nas famílias foi gigantesco, né? É indiscutível o impacto que teve, principalmente nas crianças, de deixarem de estar naquela rotina de aula, de estar sendo acompanhado pelos professores e tudo. Qual que seria o impacto disso no seu ponto de vista? Paulo, eu vejo com relação a lidar com as emoções, né? Nós somos... nosso corpo, ele tem hormônio, né? Então, nós geramos o próprio hormônio. Hormônios que nos fazem bem, hormônios que muitas vezes podem nos fazer mal. Então, a geração de conflito dentro de casa, por conta do estresse causado pelo confinamento, né? Porque tem pessoas que moram em apartamentos grandes, em casas grandes, tem uma quantidade menor de pessoas, está tranquilo. E tem pessoas que têm muita gente em local menor, e gera um conflito de espaço mesmo, assim. E por conta disso, o que acontece? Interfere nas relações, né? Então, vamos falar de uma família, um casal e 2 filhos, um exemplo. O pai de família, que é geralmente o provedor da casa, ele está sem trabalhar, ele está em casa. E aí já tem a mulher que, se trabalha, está em casa também, se não trabalha, ela tem mais o marido agora para cuidar, né? Tem que gerenciar isso que não era normal. O meu marido, um exemplo, né, no caso da mulher, ela vai dizer assim, o meu marido está em casa o dia todo, ele já não estava. Os filhos, por sua vez, estão em casa. E para ser mais... Pais não tinham esse papel. É um papel que muitas vezes é colocado somente para a escola. Então, os pais acham, principalmente hoje em dia, que a obrigação da escola é dar educação para o filho 100%. Então, exime aquela responsabilidade que a mãe tinha
de dar um direcionamento, de educar, projeta tudo na escola. Eu pago a escola, eu mando meu filho para a escola para que ele volte de lá educado e que ele tenha o melhor desenvolvimento possível intelectual, porque é esse o papel que eu estou pagando, né? Entre aspas. E aí, Paulo, qual é o principal problema disso tudo? As pessoas não estavam preparadas para essa relação, né? Porque há uma interação, e se não houver harmonia, um convívio familiar adequado, vai haver atrito, né? Então, o que era para ser um fator de convergência vai divergir, né? Você vai ter aí atritos, problemas. Aumentou a quantidade de abuso dentro de casa, violência contra as mulheres, e aí esses aspectos, infelizmente, acontecem. Qual é a dica que eu dou, né? Porque a minha formação também é coach, né? E eu atendo algumas pessoas, e o principal fator que eu coloco, eu quero aqui já deixar disponível para vocês, é o equilíbrio, né? Imagina aí uma pizza onde você tem fatias, né? Cada fatia é, digamos, uma base, né? A gente chama de pilares, né? Então, nós temos o pilar financeiro, ele é apenas um dos pilares, mas existe o fator religioso e essas outras questões. Então, de todo o leque, né? De todo, já que eu falei pizza, né? De toda aquela pizza, cada pedaço você tem que equilibrar. Então, não ensinar nossos antepassados, eles ensinavam que a gente deveria estudar para trabalhar, né? Para passar no concurso, para ter um bom emprego. É essa a função da escola, essa a função do aprendizado. Mas, em contrapartida, hoje, a gente está se deparando abruptamente com o fator emocional, né? Lidar com os seres humanos não é fácil. Todas as pessoas têm uma personalidade, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que é sinestésico, tem gente que é auditivo. Então, são, digamos assim, características únicas, né, individuais. E quando você deixa de ter um ambiente coletivo e passa a ter um ambiente estritamente condicionado, há o fator ansiedade. A ansiedade, ela é a preocupação com os aspectos futuros, né? Então, eu não tenho perspectiva de futuro, eu começo a me preocupar no agora, né? Eu sugiro que as pessoas que estão nos assistindo façam exercícios. Júnior, me dá uma dica, anota aí, eu vou lhe dar uma primeira dica. Tenha mais gratidão, faça no papel, ou anote virtualmente aí no tablet, onde você tiver acesso, coloca o que você é grato, né? Coloca os fatores de gratidão da tua vida. Em segundo lugar, você tem que ler mais, não ficar só nas mídias sociais, no WhatsApp, acompanhando o Facebook, é legal, mas isso gera também um fator de ansiedade, porque não tem fim, né? A internet, ela não tem limite. Então, se você ficar naquela repetição de subir lá a tela do seu celular, é infinito. Você não tem capacidade de armazenamento suficiente para o que está disponível na internet. Então, a gente precisa filtrar muita coisa, né? Os filtros dizem respeito também, principalmente, Paulo, empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Os filhos precisam respeitar mais os pais. Os pais, hoje em dia, têm dificuldade de dar educação aos filhos, quanto eu tive a educação dos meus pais, né? Antigamente, meu pai falava, eu obedecia, eu não tinha questionamento com ele. No olhar dele, já dava o recado, né? Eu, graças a Deus, tive pais maravilhosos, nunca me bateram. Graças a Deus, tive uma harmonia familiar maravilhosa. E hoje eu sinto que muitos pais, inclusive, perguntam, né? O que é que eu faço com meu filho? Você precisa educá-lo. Tem papel que é da escola e tem um papel que são dos pais. Aproveita esse momento agora, como você reiterou, Paulo, que é um momento também positivo, né? A pandemia ela trouxe alguns aspectos positivos. E hoje nós estamos mais próximos da nossa família, dos nossos filhos e marido, próximo de mulher. É o momento de colocar as ideias, os projetos. É o momento de haver mais amor, mais harmonia, mais abraço, mais sorriso.
não é um momento de pânico, de gerar desespero ou a perspectiva errada, né? Eu acredito Sim. muito nisso aí. Existe exatamente isso, a questão da convivência, como você disse, dos pais com os filhos agora foi muito mais intensificada nesse período de pandemia, né? E isso exige dos pais uma energia, uma necessidade de atenção muito maior do que antes, né? E aí você acaba tendo que conciliar trabalho junto com atividades escolares online e as atividades do filho, na rotina do filho, então isso pesa muito. Eu enxergo um ponto de vista bem interessante quando você pega para pensar nos hábitos, de você enxergar a rotina do seu filho e enxergar a sua própria rotina. Eu até gostaria de já indicar aqui um filme muito bacana, muito legal, que trata exatamente disso, que fala justamente da relação de uma mãe que é mãe de 2 filhos, mãe solteira, e não sabia como lidar com os filhos, e ela percebeu o poder do hábito. Então, isso fez uma diferença fantástica, tremenda, na vida dos filhos e na vida, principalmente, dela, né? Transformou a vida da família, só com o poder do hábito. Essa relação família dentro de casa, pós-pandemia, vai ter um reflexo tremendo. A gente pega em países que retomaram as atividades escolares, por exemplo, na China, por psicológicos, né? Então, já em decorrência da rotina que ela teve, do acompanhamento que ela teve junto com os pais dentro nesse sentido de apoio psicológico, né? Isso se faz necessário, principalmente na retomada das atividades. Júnior, mas já pegando o gancho aqui, até para falar, e já, eu não sei se o pessoal está conseguindo ver, parece que a tela travou aí no YouTube, não sei se eles estão conseguindo acompanhar. João Paulo, se conseguir passar um feedback para a gente, eu agradeço. Pronto, retornou, acredito, né? Vocês estão conseguindo ver? Boa noite, gente. Conseguem ouvir bem, né? Eu vi que travou um pouquinho no YouTube aqui, mas a gente vai continuar, tá? Ótimo. Vamos lá. O nome do filme é Mãos Talentosas, tá? Mãos Talentosas. Aconselho todos os pais a assistirem esse filme. Assistam, porque vale a pena. Vale a pena assistir. Gente, o seguinte, eu queria perguntar para o Júnior uma coisa bem, já direcionada até para o mercado de trabalho, que é a nossa ideia hoje, para quem chegou no meio dessa nossa reunião, desse nosso bate-papo, a ideia é tratar justamente sobre o mercado de trabalho para os pais, né? Alguns pais estão desesperados aí, como é que vai ser essa retomada da pandemia, pós-pandemia, né? Como é que está o mercado de trabalho? Eu que estou desempregado, por exemplo, o que é que eu posso fazer para ter uma renda extra? Como é que eu posso me movimentar nesse período tão complicado, tão difícil para todos? E para quem já tem uma situação estável, eu diria assim, com o seu emprego, com o seu trabalho, já é complicado, imagino para quem não tem nesse período, né? Aí, Júnior, já estendo a pergunta para ti. Para quem está desempregado nesse período, o que fazer? E para quem está acomodado com relação às atividades na própria empresa, às vezes está desmotivado, está precisando de uma motivação a mais, o que é que você sugere, o que é que você dá de dica legal aí? Que bom, Paulo. Parabéns pela sua pergunta. Tem um dado aqui, quando a atividade econômica voltará ao nível que era antes da pandemia. 52,4% das pessoas entrevistadas disseram que é em 2022. Vamos lá. Júnior, mas essa é uma informação negativa. Não, muito pelo contrário. Nós temos aí, Paulo, hoje, uma possibilidade enorme de crescimento. É porque, assim, a gente estava falando do aspecto familiar, né? O convívio, o confinamento. Se nós pegarmos a nossa razão humana, nós temos uma tendência à acomodação. Então, eu tive um problema porque eu tive um problema com a minha mulher, com meu filho, eu vou parar, não vou mais fazer, eu desisto. Então, as pessoas confundem muito, Paulo, respondendo diretamente a sua pergunta. Existe uma coisa chamada sucesso, e a gente aprendeu que o contrário de sucesso é fracasso, né? Só que eu quero desconstruir isso aí da sua mente.
Eu quero afirmar que o sucesso e o fracasso andam juntos. Sucesso e fracasso caminham juntos. O que está aqui é o desistir. É a desistência que vai fazer você não ter sucesso. Porque qual é a média de erros e de acertos? Cada um vai ter o seu processo de aprendizado. Agora, desistir é que é o problema geral. Então, isso, Júnior, desculpa, só te interrompendo rapidinho, isso é até cultural, né? A gente percebe que nos Estados Unidos, por exemplo, e alguns outros países aí, a concepção de fracasso é até interessante para o desenvolvimento pessoal, né? Então, no Brasil, a gente tem a ideia de fracasso como relacionado, poxa, o cara, quanto mais fracasso tem, mais fracassado é, quando na verdade não é, mais experiente ele é, não é? E é uma percepção diferente que já virou praticamente cultura da gente brasileira. Quem é que sabe quanto valia isso aqui, ó? Isso aqui é álcool em gel, ó. Quanto valia? Era baratinho e ninguém usava. Hoje, esses gestos aqui, Paulo, ó, eu faço sempre isso. Esse gesto aqui, ó, é um gesto comum agora, mas nós não tínhamos esse hábito, mudou. E quem se adequou a isso saiu na frente. Então, quantas outras coisas irão mudar? Então, quem está aí sofrendo diretamente com essa pandemia tem que perceber o que pode fazer, qual é o teu talento, quais são as tuas aptidões, o que é que você consegue fazer de melhor para que você possa gerar uma renda extra. Então, eu sei pintar, eu consigo mexer na parte elétrica, eu mexo com mecânica, eu gosto de cozinhar, eu tenho facilidade para limpeza, eu consigo fazer uma arte, enfim. O que você tem de melhor que você poderia fazer? E outra, networking. Quais pessoas você tem que se associar para que o seu negócio possa dar certo? Muitas vezes um amigo tem uma moto e ele está parado, e eu consigo fazer bolo. Junto essas duas pessoas, eu faço o bolo e ele vai vender na moto. Entende? Então, eu acredito muito hoje, com o advento aí da tecnologia, do avanço de vídeo, a facilidade que nós temos aí, a pessoa pode criar, inventar. Você gosta de escrever? Faz crônicas, escreve para um jornal, para um artigo. Eu escrevo, aproveitando a oportunidade que eu lembrei, eu escrevo semanalmente para o portal Tipo Manaus. Então, toda semana eu escrevo 1 ou 2 artigos, são crônicas, e está lá. Ou seja, eu estou gerando conhecimento, estou escrevendo, mas não adianta nada eu juntar. Eu falo um pouco de inglês, dá para ensinar, eu posso ensinar matemática. Nós temos aí um leque de possibilidades. Milhares de pessoas estão desempregadas e não estão usando o seu talento. Como diz Mário Sérgio Cortella, né? Tem um livro dele, Qual é a Sua Obra, né? O que você pode fazer para que gere dinheiro? O que você pode fazer para gerar dinheiro? Hoje existem e-books que você pode vender, hoje tem aí podcast que você pode vender, tem diversas ferramentas na internet. Pode gravar um vídeo, lançar um canal no YouTube, pode fazer uma live ao vivo e gerar conhecimento, criar um grupo de leitura, colocar um grupo de WhatsApp. As possibilidades são enormes, são inúmeras. Então, e antes dessa percepção das possibilidades, entra muito a questão também da percepção que você tem com relação à ação, né? Muita gente fica esperando terceiros, no sentido de retomada da atividade econômica, o auxílio do governo, ou por aí vai, e acaba que não tendo a percepção de a diferença que pode fazer, de que ela mesma pode fazer, agindo, né? Então, isso quando você fala tem uma pessoa que sabe fazer um bolo, outra que sabe fazer uma entrega, isso é empreender, isso é agir, isso é mexer, não é? Mexer a economia, retornar, fazer com que a atividade econômica retome a normalidade, que você consiga cumprir com seus compromissos, né? A gente sabe que, infelizmente para todos, as despesas continuam, né? Então, tem muita gente que está aí sem ter uma oportunidade de trabalho, mas não enxerga o empreendedorismo
ou alguma atividade econômica, ou alguma atividade extra como opção, né, Júnior? Sim, eu tenho um exemplo muito interessante, você falou uma palavra que me chamou a atenção, né? Fazemos na rua com moradores de rua. Levar comida. Uma semana é sopa, outra é cachorro-quente, outra é lasanha, a gente sempre leva. E eu converso muito com os moradores de rua, até mesmo para fazer um laboratório, né? Porque eu trabalho com pessoas e eu tenho que entender da psicologia humana. E uma das características que eu percebo muito lá, e é interessante nós prestarmos atenção, é o aspecto de eles culparem os outros. Eles não se sentem culpados. E a gente pergunta, por que você está na rua? Todos eles, é unânime, 100% deles têm uma história. Eles não nasceram na rua. Eles têm uma história que chegou no ápice e depois declinou, fracassou, né? Então, o resultado deles é na rua. Não estou desmerecendo ninguém, nem estou falando mal, nem estou questionando. Eu só quero colocar o seguinte, a importância de você ter autorresponsabilidade, né? Quando você projeta no outro, por exemplo, um rapaz lá estava na rua porque ele era pintor, tinha usado drogas e ele não conseguia retomar o trabalho. Eu falei, por quê? Ah, porque eu estou sem documento. E por que você não tira o documento? Ah, porque eu estou esperando uma pessoa me ligar para eu ir. Aí eu falei, cadê seu celular? Ah, roubaram. Eu estou esperando alguém me dar um chip. Você está esperando alguém te ligar, está esperando alguém te dar um celular, está esperando alguém te dar um chip. Isso não vai acontecer nunca. Ou seja, ele está dizendo, a culpa não é minha. Se tivesse alguém aqui agora que me ligasse, me desse um celular, se me desse um chip, se fizesse tudo, se me levasse, eu iria. Então, como não estão me dando nada, eu estou aqui. Ou seja, muitos de nós... eu não estou gerando culpa em ninguém, mas eu estou querendo que você tenha autorresponsabilidade. Muitos de nós colocamos a responsabilidade dentro da sua casa, é um fator seu, ou você contrata alguém, ou você vai lá e faz. Organização, limpeza, senso de utilização, aí você vai fazer todo um cronograma e um aspecto da sua vida para que você perceba o que você tem que fazer, quais iniciativas você tem que tomar. Geralmente, o brasileiro, ele tende a chamar outra pessoa para abrir um negócio. Ele não abre sozinho. Ah, eu vou chamar outra pessoa porque ele me ajuda, ele entra com a metade do dinheiro, a gente dá aquele jeitinho. E muitas vezes essa sociedade não funciona. Por quê? Porque você não está indo com a segurança necessária, você não tem o conhecimento adequado. As pessoas no Brasil, eu digo que elas não empreendem, elas se aventuram. Então, é muito diferente de você fazer um planejamento, de você fazer um levantamento, de você procurar profissionais da área para que você consiga saber se aquilo ali vai dar certo no ambiente que você está, da maneira que você vai colocar. Entendeu, Paulo? Perfeito. Júnior, só fazendo o gancho, mas como é que você, numa situação dessa que você tem, vamos pensar aí de uma forma bem drástica, tá? Numa situação familiar em que está tudo praticamente dando errado. E como eu me motivar, como eu consigo me motivar, você sendo coach e trabalhando nessa parte mais psicológica, dentro de casa, para tentar fazer com que o meu ambiente se torne um pouco melhor, um pouco mais dinâmico e com que eu consiga agir, porque muita gente espera a ação, não é como você bem disse aí, mas não consegue agir, às vezes ela está inerte ali, não é nem porque queira, né? Mas como se motivar, como criar uma rotina com um padrão aí que seria adequado para você começar a agir? Para fora, eu motivo, ela é de dentro para fora. E o estímulo é de fora para dentro. Eu não consigo te motivar, Paulo. Eu tenho que te estimular para que você se motive. Dá para entender assim? Então, vamos lá. A grande maioria das pessoas, ela acorda de manhã esperando estar motivada. Espera aí, como é que eu vou ficar motivado? Se eu dormir preocupado, eu estava com calor, eu estou cheio de conta para pagar, o meu filho estava com problema, gripou, ou está doente, ou estava fazendo barulho, é o cachorro que estava latindo, o meu vizinho, enfim. Eu estou com um turbilhão de coisas
negativas, aí eu tenho que acordar de manhã para fazer meditação. Aí é que está a diferença. Presta bem atenção. Quando não houver motivação, você tem que ir pela disciplina. Vou repetir. Quando você não tiver condições de se motivar, você tem que fazer pela disciplina. E você se obriga, não é, Júnior? Só, desculpa interrompendo. Você tem que se obrigar como tarefa diária. Assim como a escola eu tenho que levantar às 6 horas, tomar banho e tal, para poder estar às 7, vai tocar às 7h15 para entrar na sala. Então, você se obriga numa rotina, é isso? A rotina, Paulo, ela faz você ter o processo de repetição. Eu acredito muito no poder do conta-gotas, né? Do processo repetitivo. Então, a gente quer ter o sucesso imediato, aquela explosão. O sucesso, ele não vem, o sucesso, ele não existe, ele é uma consequência. Se você conversar com pessoas que são bem financeiramente, né, que a gente considera como ricos, se você perguntar se ela é rica, ela vai dizer que não é. Por quê? Ela está num patamar e ela se compara com outro patamar. Para quem está abaixo delas, a considera como rico, mas ela considera outro padrão. Então, essa diferença de nivelamento, ele também é financeiro, ele é comportamental também. Mas há uma diferença. As pessoas mais equilibradas, que têm uma mentalidade de rico, elas têm uma disciplina maior, porque é um hábito. Repita as coisas por 21 dias e você vai criar o hábito. Júnior, isso funciona? Sim. E cabe a você, enquanto uma pessoa normal, comum, não enxergar as outras como pessoas extraordinárias. Há um grande problema que eu me deparo muitas vezes com pessoas em depressão, que elas têm um processo de comparação que vai gerar inveja. Então, a pessoa não vive a vida dela, ela sempre projeta no outro. O outro conseguiu, o outro chegou, a grama do meu vizinho mais verde, né, que a gente fala. Mas, em contrapartida, essa pessoa que está ali na depressão, com o problema, ela só viu o lado bom daquela outra pessoa. Nós precisamos enxergar, Paulo, o processo de transformação interna ao ponto da gente aguentar as mudanças. Então, mesmo no problema, mesmo tendo obstáculos, nós temos que ter uma visão de futuro. Traça uma meta, coloca um objetivo, coloca aí um planejamento. Olha a diferença. Quando a gente chega em janeiro, que começa o dia 1º de janeiro, a gente faz um monte de promessas, um monte de esperanças aí com relação aos projetos do ano, no decorrer do ano. E à medida que os dias passam, que os meses passam, a gente vai perdendo a lembrança dessa promessa que nós fizemos para nós mesmos, né? Então, eu quero deixar bem clara a diferença entre euforia e alegria. As pessoas confundem, Paulo, a felicidade com o processo de euforia. Qual é a diferença? A euforia é quando solta os fogos, lá os rojões. Feliz ano novo, está todo mundo pulando. Mas a alegria, ela deve se manter no nível comportamental. A nossa emoção, ela é muito... ela sofre volatilidade, ela é muito inconstante. Ora a gente está alegre demais, ora a gente está triste demais. O ponto é equilibrar. Mesmo que haja essa mudança, você tem que se manter equilibrado. E, para isso, você tem que entender alguns aspectos, os seus limites. Eu tenho que ter uma paciência de um monge budista? Não. Tem gente que precisa de um ambiente silencioso e a casa é barulhenta. O que você precisa fazer? Se programar para você ter um espaço acústico, ou alugar, ou ir para a casa de alguém, pedir emprestado, ou entrar em comum acordo com as pessoas para não fazerem barulho. Agora, não dá para brigar, para gritar, para ficar xingando, para explodir, né? A gente tem que ter muito cuidado com o fator emocional para a gente não se comunicar na hora da aflição, né? Na hora que tocou o fogo, que incendiou, é que eu vou agir. Não, a gente tem que combater com antecipação o problema. Então, você está trabalhando em casa e precisa de um ambiente silencioso, quais mudanças? Tem que haver uma conversa. Olha, pessoal, o meu ambiente de trabalho aqui em casa exige um nível de, pelo menos de tal hora até tal hora,
um nível de silêncio maior. Então, eu queria um esforço de vocês. Tudo isso é diálogo, entendeu, Paulo? Sim, sim. As empresas, elas têm uma característica muito legal. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional, e lá eu admirava muito a capacidade que a empresa tem de se adequar com velocidade. E todos os dias era meta e era tendência, que era passado a nível gerencial. Eu fui gerente, e enquanto gerente lá, o que eu tinha? Eu sabia o que eu tinha na minha mão, aonde eu estava, e, principalmente, eu sabia para onde eu deveria ir. Então, o grande erro nosso, enquanto gestores de nós mesmos, é não saber para onde a gente quer chegar, não saber para onde a gente quer ir, não saber qual caminho eu tenho que trilhar. Então, nós somos, Paulo, para os outros, pessoas amáveis, dóceis, comportamentalmente adequadas, mas nós somos carrascos de si mesmos. Então, a gente precisa parar de se culpar com coisas passadas. Nós precisamos evoluir no sentido de que o que é que eu devo aprender para eu poder me tornar melhor para a minha empresa, mesmo que isso não aumente nada do meu salário, mas vai me trazer conhecimento. Quais conhecimentos... Por favor. Desculpa, João. Não, a questão entra até a questão do intraempreendedorismo, né? Porque quando você tem essa questão de empreender, não é só para quem está na rua ou para quem está ativo sozinho fazendo alguma atividade econômica, fazendo algum trabalho, né? É para quem está trabalhando também, né, nas empresas, né? Então, essa percepção também faz total diferença, né? Isso não é fácil, Paulo, não é fácil. Eu sou formado em administração e eu tenho um MBA em gestão empresarial. E uma das coisas mais difíceis que nós aprendemos lá é justamente a questão do processo de excelência a nível de pessoas. A empresa ela é gerenciada por emoção, por pessoas. Então, a gente vê aí uma empresa produzindo mais, ela está aí durante a pandemia tentando se readequar, mas por trás disso tudo, há pessoas com sentimentos, com dúvidas, com medos, com receios, com desejos, com expectativas. Há pessoas. Então, eu aconselho muito aos gestores e principalmente aos funcionários que entendam que a empresa não é um nome, a marca em si. A gente confunde muito isso. A empresa ela também é feita de emoções, de sentimentos. O teu colega de trabalho, ele não está bem, não vai lá e maltrata, não. Pergunta, oi, amigo, eu percebi que hoje você está um pouquinho triste, aconteceu alguma coisa, me dá um abraço. Nós devemos dizer eu te amo mais vezes, não só para os nossos familiares, mas para os amigos, para as pessoas próximas. Um olhar de abraço, você pode deixar um sorriso no rosto de alguém. O mundo precisa de pessoas menos críticas. Nós somos críticos em tudo. Nós pegamos aí, Paulo, um celular e a gente fica por trás, ali escondido numa mídia social, e a gente critica todo mundo, uma opinião. Mas na hora da interação social, nós precisamos ser menos críticos. Então, esse nível de cobrança ultrapassar a razão humana. Nós precisamos desacelerar. Chegou o momento de entendermos as pessoas, de fazer o outro feliz. O atendimento, você que trabalha com o público que atende, deve entender que lá tem uma pessoa que, às vezes, ela não está bem, ela está sendo ignorante com você, mas a culpa, muitas vezes, não é dela. O problema está com ela, mas a culpa não é dela, entendeu? E você, enquanto atendente, enquanto uma pessoa que está ali de trás do balcão, tem que fazer o seu melhor, da melhor maneira possível, com educação, com cortesia, com sorriso, com empatia, né? Colocar-se no lugar dos outros. Nós esquecemos de interagir. As pessoas não interagem mais. Tem medo de olhar nos olhos. Está com quanto tempo você não olha no olho de alguém? Está com quanto tempo você não pede perdão para alguém, às vezes um familiar teu? Está merecendo uma ligação sua. Faça essa ligação hoje.
O momento, eu te aconselho, a você que está em casa, que tem um amigo que você se chateou, ou que ele está ali afastado de você, ou faz tempo que você não fala com ele, é um familiar, liga para essa pessoa, pede perdão, amigo, eu queria te ligar, queria te pedir desculpas, eu queria te pedir perdão, eu errei, eu quero ser seu amigo, tira esse peso de cima das suas costas. A gratidão, Paulo, junto com o perdão, ela vai gerar um fator emocional que vai abrir as portas de uma energia vibracional para você positiva e incrível, Paulo. Nós culpamos Deus por nossos fracassos e pelo nosso sucesso, né? Então, a gente culpa quando a gente erra, quando a gente perde, e a gente agradece quando a gente ganha, né? Quando dá certo. Mas eu quero dizer que deve existir um equilíbrio também. Como é que eu estou vendendo um produto e eu estou com a cara amarrada porque eu estou cheio de problema? A pessoa não vai comprar. Diz respeito à minha roupa, o meu cheiro, a minha aparência visual, né? Você, para vender, você precisa, além das características físicas, ter conhecimento do teu produto, ter propriedade, saber vender, explicar, dizer o motivo, não é como, é o porquê. Qual é o porquê da tua vida? Você que está nos assistindo agora, você, papai, mamãe, ou os professores também que estão participando, qual é o motivo principal de você acordar todos os dias? O que te dá esse impulso inicial para você continuar a sua vida? Tem que haver um motivo. Eu não tenho, eu parei de sonhar, a minha vida está um problema, está uma desgraça, tudo está errado, eu não tenho criatividade, a minha vida está horrível, eu só penso negativo. Eu acredito em você, até agora. Mas de hoje em diante, eu não acredito que você não possa mudar. Pode. Então, se afasta de pessoas negativas, para de colocar coisa, informação negativa em cima de você, muda, tenta ler. Não tem um livro, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar, bota na internet, vai rezar. Liga para alguém que tem experiência naquilo que você quer fazer, pede informação, não se aventura. Empreender não é aventurar-se. Aventura é quando você vai andar de moto, quando você vai fazer rapel, quando você vai fazer uma trilha. Isso é aventura. Empreender requer o fator comprometimento, trabalho, conhecimento, trabalhar muito mais horas do que o que você trabalha. E a gente tem uma vantagem hoje em dia fantástica, que a gente tem todas as informações ali no seu celular, só não usa quem não quer. Aí a grande maioria usa não produtivamente, né? A gente para, e principalmente os jovens, né? O que você está falando é importantíssimo, principalmente para essa turma aí mais jovem, porque há um desencontro entre o que é informação e o que vai gerar necessariamente conhecimento. São coisas completamente distintas. Eu estou lançando em breve, eu já estou fazendo no formato de vídeo, uns treinamentos que falam justamente sobre isso aí, que fala sobre você entender qual é o processo real que você deve fazer para você conseguir ter resultado. Porque passar o dia todinho na internet não vai servir de nada. Você precisa de um foco, você precisa saber onde você quer chegar para poder você conseguir trilhar o caminho correto, né? Nós perdemos muito tempo, Paulo. Das 24 horas que nós temos disponível, todos os dias, quantas horas nós perdemos com coisas supérfluas? Coisas que não agregam valor, que não vão gerar nada, que não traz rentabilidade financeira, que não vai aumentar o teu conhecimento em absolutamente nada. Aí você critica Deus e todo mundo, pega aí, como diz assim, no modo bem popular, né? Você vai pegando aí corda dos outros, né? Você muitas vezes é influenciado pela opinião alheia. É estimulado negativamente muitas vezes, né? Praticamente 24 horas por dia ali você está influenciado por mídia, amizades pouco produtivas. Se você tiver uma percepção das suas amizades em volta, normalmente também não são tão produtivas, já em consequência do seu hábito, da sua rotina, né? E dentro do marketing, já que você falou das mídias,
Dentro do marketing existem segmentações. Às vezes uma empresa defende uma classe e coloca que ela está a favor daquilo ali para gerar uma repercussão enorme a nível nacional. E a empresa consegue, porque ela se posiciona dizendo que ela defende aquela opinião, mas depois ela diz, eu não defendo só essa, eu defendo essa e essa também. É mais uma. E aí você que ficou brigando na internet, que ficou discutindo, você só fez as ações da empresa crescer. Então, qual é o planejamento financeiro? O que você está fazendo para os próximos 30, 40 anos a respeito das finanças? Paulo, uma coisa interessante. Existem categorias de classe. Eu vou falar do miserável, né? Aquele miserável que está na rua ali, jogado na sarjeta, o cara invisível. A preocupação dele é com a próxima refeição. Então, se ele almoçou, ele não quer saber de mais nada, ele só vai se preocupar perto da hora do jantar. Ele não se preocupa com mais nada. O cara que é pobre, ele está preocupado com as coisas semanais ou mensais. Então, ele preocupa. Quanto é que ele se preocupa? Quanto vai dar minha conta de luz? Quanto é que vai vir de cartão de crédito? Será que isso aqui vai dar para comprar? Ele se preocupa, o horizonte dele até o final do mês. O rico, ele se preocupa por ano. Quanto é que eu vou pagar de IPTU, de IPVA, de impostos? Quanto é que é a tributação? Eu vou mudar aqui, eu vou pedir meu contador para mudar minha empresa de uma formatação aqui de pagamento de impostos para outra, que eu consigo diminuir esse índice de tributação. E o milionário, ele pensa em 10 anos. Eu vou comprar um terreno, eu vou plantar árvores e daqui a 10 anos eu vou colher os frutos. Olha a diferença de tempo. Porque o cara que está aqui na base, o cara... Vence a perspectiva dele, né? A perspectiva dele é por bem de consumo imediato ali. É embaixo, a pirâmide lá de Maslow, ele está embaixo. O que é que eu quero te dizer? Para nós sairmos disso aqui, não diz respeito a dinheiro, é mentalidade. A mentalidade de ter uma visão a médio e longo prazos. Passou 10 anos para todo mundo que está nos assistindo. 10 anos atrás era que ano, hein, gente? 2010, né? Se você tivesse juntado R$10 por mês, vou repetir. Se você tivesse juntado R$10 por mês e tivesse colocado esse dinheiro numa aplicação aí bacana, ou investido em ações, ou feito um trade na Bolsa de Valores, ou ter comprado alguma coisa, 10 anos depois, agora 2020, quanto você teria? Agora, uma outra pergunta, para te estimular, hein? Isso é para te incentivar. Para os próximos 10 anos, eu te garanto que você pode fazer diferença na sua vida. Eu tenho que juntar 1 milhão, eu preciso botar 10 mil por mês. Não, começa com o que você tem. Se você tem disponibilidade de R$1, de R$10, de R$20, parabéns. Imagina, Júnior, você pegando essa percepção do tangível dinheiro e passando por uma percepção com impacto que é muito maior, que é a mentalidade, né? Você imagina dentro de 10 anos a diferença que você não faz na sua vida, na vida do seu filho, na vida de quem está ao redor, você tendo uma percepção e uma visão produtiva, né? Então, essa percepção produtiva de si mesmo vai estar diretamente relacionada, como a gente falou no início, aos hábitos, né? Paulo, diretamente ligada. 1 hora por dia de organização. Se for estudar piano, imagina 365 horas de piano, de inglês, ou de gestão financeira. A gente tem medo de número. O marido chama a mulher para conversar sobre dinheiro, ou vice-versa, há um desequilíbrio emocional, ninguém se suporta, ninguém quer fazer isso. Então, imagina 1 hora por dia de educação financeira, de investimento, 1 hora de leitura. Eu não estou falando daquilo que você não gosta, estou falando daquilo que você gosta, que você tem condição de estudar, daquilo que você tem vontade de fazer. Vai gerar uma mudança. Vai gerar uma mudança significativa na sua vida, entende? E a gente chegamos aqui, acho que no limite do nosso horário, né?
Mas essa percepção que a gente começou aí dentro do mercado de trabalho e acabou parando no básico, que é hábito e rotina, você acaba que enxergando aí o que é que a gente pode fazer e como a gente pode construir uma diferença gigantesca na nossa vida e na vida dos outros, dos nossos familiares, dos nossos amigos, de quem a gente conhece, com a mudança de hábito e a mudança de mentalidade, de mindset. Eu queria agradecer muito a presença de quem participou aí junto com a gente até agora, tá? Agradecer muito à escola, a Anitta Garibaldi, a João Paulo, a professora Sônia, ao diretor Maurílio, e eu acho importantíssimo esse tipo de atitude da escola de estar fazendo essas lives, de estar tentando trazer informações de fora, tentar linkar com os pais, a presença dos pais, essa vivência com os pais agora nesse momento é muito importante, e não só voltada para a parte pedagógica, mas também para a parte funcional, a parte emocional, né? Que é isso que a gente tentou trazer um pouquinho hoje. Júnior, eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, agradecer bastante, eu sei que você tem uma rotina bem... link da tua live aí, que você faz o seu programa também, né, amanhã. Sim, muito obrigado pela oportunidade, agradecer à Escola Anitta Garibaldi, parabéns aos professores, coordenadores, a todos os funcionários, as pessoas que compõem a escola, eu amo a escola, uma salva de palmas para as escolas, professora, muito obrigado, eu lhe agradeço por você existir nesse plano, nesse planeta Terra, porque através dos professores nós mudamos o mundo, nós transformamos a tecnologia, tudo que nós temos hoje é graças aos professores. Muito obrigado por você que ficou até aqui com a gente. Espero, Paulo, também quero te agradecer, muito obrigado. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Eu vou colocar agora aqui o meu Facebook, Júnior Show Oficial. Todas as sextas-feiras eu faço um programa ao vivo sobre empreendedorismo. Eu entrevisto uma pessoa de sucesso e vou contar a história dele, de superação. Então, é muito interessante. Eu quero transformar o mundo de uma maneira que a gente possa interagir, que possa colocar aí um mundo melhor, fazer com que as pessoas consigam se transformar. Eu quero que você que assistiu essa live, esse nosso bate-papo, pegue hoje o seu talento e transforme ele para mudar o mundo. Eu não vendo sucesso, eu vendo felicidade, eu vendo alegria, eu vendo positividade, alegria, sorriso, um semblante